Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Elias Campos e hoje a gente vai estar aqui no pomar acompanhando os resultados da segunda floração. Então, para a gente ter esses resultados e essa eficiência, a gente precisa investir no tempo correto. Então a gente fizemos uma aplicação de calcário no solo porque a gente percebeu que a gente necessitava dessa adubação, né? Então eu falei com vocês que o efeito do calcário é mais lento do que o outro adubo que a gente fez, do que o Geox, né? E a gente vê aqui, ó, que a gente já tem fruta aqui, ó, crescendo. Vou tirar essa aqui para vocês verem melhor. Tem fruta crescendo e botão floral aqui da segunda floração já. Só que tem 5 flores aqui. Então isso demonstra pra gente que o nossos investimentos está sendo bastante eficiente. Pra gente chegar com esses resultados aqui, ó, fruta crescendo, a floração continuando sem abortar, e apesar que a gente está no período de verão e a gente vê esse resultado aqui, ó, os cladóides tudo bonito, né? Tudo verdinho, porque a gente faz os investimentos que a planta precisa. Porque quando inicia o verão, geralmente esquenta bastante, as plantas acabam sofrendo esses cladóides, eles tendem a ficar amarelo, né? E aqui vocês podem ver, ó, todos estão verdes aqui, ó. Vocês vão ver na hora que eu passar gravando aqui. Eles não sentiu praticamente nada. Por quê? A gente teve um período de chuva também e a gente investiu em foliar. Porque o foliar ele é um protetor dos cladóides, né? Ele serve para folha também, quem pode bater em café, em laranja e qualquer outro tipo de cítrico, qualquer cultivo, hortaliça, né? E a gente faz aqui. Tem gente que investe em cal também, né? Cal virgem, outros cal da hortaliça, né? E eu sempre investi em foliar, porque eu sempre tive resultados positivos, né? Que igual eu faço a junção do foliar. Já falei para vocês que é uma aplicação de óleo vegetal mais foliar. Porque geralmente eu faço essa junção? Porque com óleo vegetal ele fica mais tempo nos cladóides, então não precisa ficar repetindo essa aplicação. Eu faço a cada 20 dias, a cada 30 dias, né? A gente vai cronometrando esse tempo aí. Então eu sempre tenho resultado positivo quando eu faço os investimentos. Eu mostro para vocês aí, porque para mim é melhor. E qual a diluição que eu uso? A diluição, quando é líquido, por exemplo, eu vou usar o foliar líquido. Eu uso 50 ml para 20 litros de água e 40 ml de óleo vegetal. O líquido, aí vamos para o granulado. Geralmente a gente usa uns falapó, geralmente é granulado. A gente usa 50 gramas para 20 litros de água. A gente tem essa proporção. Quando é granulado a gente coloca 50 gramas, quando é líquido a gente coloca 50 ml. Então praticamente fica a mesma faixa etária, diluído para 20, né? Então se você a cada 20 litros de água vocês colocam 50 gramas, né? Então por aí vocês já faz o cálculo. Quem quer aumentar essa dosagem é só colocar de 50 em 50, você já sabe quanto você vai colocar aí. Geralmente a gente faz assim quando é pouco, né? Pulverização com bomba costal, né? Geralmente eu faço, como aqui dá umas 3 bombas, 4 bombas, né? Geralmente faz aí, que ela geralmente é econômica, né? A gente consegue fazer no pomar todo, né? E sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta aqui. Roda a vinheta para a gente conferir o resultado de todo investimento e todo acompanhamento. Para a gente ter esse resultado que a gente busca no pomar, tem que acompanhar. 11 de fevereiro, terça-feira, né? Então olha o resultado que a gente já tem aqui, ó. Então a gente já começa com a floração bem saudável. A gente já colhemos algumas frutas e que eu mostro para vocês aqui, ó, botão floral iniciando, né? Então isso é bom, que a gente já chegou com a colheita bem. A gente agora já tem mais flores aqui da variedade Boreal Red aqui, ó. Olha a quantidade de fruta e olha os botões floral surgindo aí, ó. Então geralmente a gente consegue esses resultados aqui, ó, quando a gente faz os investimentos que a gente precisa no pomar. A gente consegue esse resultado aqui, ó. Ó a quantidade de botão floral surgindo e as frutas crescendo aqui, ó. Vindo para cá a gente já tem uma rosa pink, ó. Olha a quantidade de fruta aí, ó. Então a gente conseguiu esse resultado aqui, ó, que eu falo para vocês aí, com os investimentos que a gente faz, sempre o acompanhamento é esse. A gente vê as melhorias que o pomar tem em questão de poda e adubação, porque geralmente a poda a gente faz uma poda básica, alguns cladóides faz surgir, só que não é igual a poda normal, anual que a gente faz, né? Aqui, ó, aqui a gente tem mais Boreal Red aqui, ó. Então quando a gente fala na poda anual, a gente tira bastante, né? Até chegar o período de floração aqui, ó. Aqui já é chamaleão, no momento não tem nenhuma fruta, a gente colheu a última e fizemos entrega. Então quando a gente fala em questão de poda anual, a planta ela brota mais. Quando chega no período de floração, ela bota o ciclo de brotação e inicia só a floração. Então a gente
diminui esse tempo de estar retirando o broto. A gente tira bem pouco, né? Aqui, ó. Então agora a gente vai focar mais só na parte de adubação, né? Que é o foco principal para a gente ter esses resultados aqui, que eu falo para vocês aqui, ó. Então aqui tem fruta crescendo, olha lá, flores iniciando aqui, ó. Então esse padrão aqui é o padrão que a gente já espera aqui, ó. Esse aqui acabou perdendo aqui, ó. Então a gente perdeu essa flor aqui. Só que tem mais aqui, ó. Então não para por aí não. Lá é o plantio de pimenta aí, para baixo a gente tem pitaia. Então, olha o resultado que a gente tem aqui, ó. Então, é fruto de um bom acompanhamento, um bom investimento, a gente consegue esses resultados aqui, ó. Então, para mim ter fruta de qualidade, para mim ter essas frutas aqui, eu tenho que fazer os investimentos básicos que o pomar necessita, que é questão de poda, questão de adubação, né? Esse aqui era um pé que era orgânico, né? Quando ele era orgânico, ele era limitado em questão de produtividade, ele produzia bem pouco. Hoje, ele praticamente supera os outros pés aí, que já produz, aqui já é Boreal Red, ele supera aí a maioria dos pés mais antigos, porque sendo um pé novo aqui, ó, só que ele consegue ter uma floração bem maior do que os outros, né? Então a gente vê que os investimentos que a gente faz aqui, a gente tem resultado só positivo, né? Então a gente vê aqui, ó, fruta aqui, ó, crescendo aqui, ó, mais fruta crescendo, botão floral surgindo. A gente perdeu um aqui, ó, mas a floração lá continua, mais botão floral ali, ó. Vindo para cá a gente já tem a variedade. Essa fruta aqui é da Royal Red, né? Crescendo aqui, ó. Boreal Red aqui, ó. Olha a quantidade de botão floral. Então, isso aqui significa para mim que meus investimentos que eu faço, eu tô tendo resultado positivo, né? Que é isso que a gente, quando investe no pomar, a gente espera chegar a essa produtividade aqui. Isso aqui eu estou falando, não é só eu que espero esses resultados aqui. Qualquer produtor quer chegar no seu pomar e ter esse resultado aqui, ó. Chegar no pomar e ver seu pomar produzindo como deveria, né? Só que para isso a gente tem que acompanhar os investimentos que a gente fazemos aqui, ó. Aqui já é vermelho forte, aqui, ó. Mais botão floral e mais botão floral ali, ó. E aqui vindo para cá a gente tem a Golden de Israel, a gente colheu bastante fruta dela. Vendemos até algumas também, então aqui, ó, a quantidade de botão floral que já surgiu. Então a gente vai estar fazendo outra aplicação de cloreto de potássio agora, para a gente tentar melhorar a questão do tamanho dos frutos aqui. E vindo para cá a gente já vê mais botão floral aqui dela aqui, ó. Então já começou bem, né? Então agora já inicia o ciclo de produção dela. Então ela começou bem já aqui, ó. Aqui, ó, mais aqui, ó. E a gente vê também que a gente tem fruta crescendo aqui, ó. A última, praticamente a última fruta. E o pé de caixa também já começou a produzir, ó. A gente vê que ele produz bastante. Em questão ele demora, mas quando começa já supera os outros pés, né? Pela quantidade de botão floral que tem, ó. Então essa variedade Golden de Israel é uma fruta excelente. Inclusive tem vídeo no canal experimentando e falando para vocês lá dessa variedade. E a variedade Golden Is, então são praticamente da mesma família, só que questão de sabores, tamanho de fruta são diferentes, né? Vocês veem que a gente consegue umas frutas bem grande mesmo, mas fazendo os investimentos. Aqui é Boreal Red aqui, ó. Então quando eu falo para vocês aqui, ó, dos investimentos aqui, ó, a gente tem fruta crescendo aqui, ó, fruta já no tamanho praticamente chegando no processo de maturação e botão floral surgindo aqui, ó. Aqui já é da variedade Rosa Pink, aqui é Boreal Red. A gente vê os resultados que a gente busca no pomar quando a gente investe, né? Aqui, ó, mais fruta crescendo aqui, ó. E olha a quantidade de botão floral que a gente tem aqui, ó. Eu falei em questão de brotação aqui, ó, surgiu esse broto, eu tiro, então só que não vai ser brotação todo dia, a gente tem que estar tirando, né? Toda semana, né? Geralmente esse controla um pouco aqui, ó. Olha aqui, mais fruta crescendo, botão floral iniciando aqui, ó. E vindo pra cá a gente já tem a variedade, a Royal Red, fruta segue aí crescendo, mais botão floral aqui, ó. Então cada ano eles vão produzir um pouco mais, porque a gente fala vai produzir um pouco mais. O pé, ele tende a se formar um pouco mais, né? Aqui, ó, mais aqui, ó. E aqui a gente vê os resultados que a gente já consegue aqui, ó. Tirei esse cladoide aqui porque tá atrapalhando o pé de pimenta aí, aqui, ó. Então a gente tem aqui botão floral, fruta crescendo aqui, ó. Duas frutas já crescendo. Então isso aqui é bom para mim, que eu falo para vocês, quando a gente acompanha nossos investimentos, a gente vê as melhorias que a gente tem de um ano para o outro, né? Então não é diferente questão de investimento que a gente investiu, os mesmos investimentos que a gente fizemos ano passado, aqui, ó, mais Royal Red, a gente iniciamos esse ano também, só que a gente fez alguma alteração na adubação nos ciclos também, né? Então a gente teve resultado positivo, né? Aqui, ó. Aqui é Royal Red também, só que é pro ano que vem. Então a gente teve resultado positivo, a gente investimos, a gente busca sempre estar acompanhando o pomar e vendo as melhorias que a gente pode fazer, que a gente faz para melhorar.
perdeu mais outra. Então cada ano a gente aprende um pouco mais com o pomar de pitaia. Geralmente a gente fazendo ciclo de adubação e acompanhando para a gente ver as melhorias que a gente tem. Então eu consigo fazer isso. Geralmente a gente faz isso para a gente tentar acompanhar e ver a nossa produtividade, né? Se a gente teve resultado positivo, se tivemos resultado negativo, porque geralmente é um gráfico que a gente tem que acompanhar esse gráfico. Se a gente produziu bastante, a gente vai ter uma colheita excelente. Se a gente produziu pouco, né? E cada ano a gente tenta melhorar esse gráfico, porque é o que domina, né? O agronegócio, né? Esse gráfico está lá em cima. Só que para a gente dominar esse gráfico, a gente tem que investir e acompanhar esses investimentos para a gente ver quantos a gente colheu de um ano para outro, quanto de perda a gente teve. Só que esse ano eu vou falar para vocês que a perda foi praticamente zero, né? Em questão de produção, posso falar para vocês, as frutas começou bem. A primeira colheita a gente colheu fruta bem maiores. A segunda a mesma coisa, então já indo para a terceira colheita, né? Terceira que eu falo já é da primeira floração, que a gente teve colheita aleatória, a gente já teve umas 10 colheitas, se não me engano aqui. Então a gente vê que a gente já começa, só que eu conto geralmente umas 4 colheitas que a gente colheu bastante mesmo, né? Então a gente teve resultado positivo porque a gente acompanha esse gráfico, a cada ano a gente vê que a gente conseguiu produzir bem mais do que ano passado. A gente tem aqui, ó, a mini espaldeira aqui, ó, perdeu 3 flores aqui, ó, tem outra aqui também que a gente perdeu, ó, aqui, ó. Só que não faz diferença nenhuma pra gente não, pela quantidade de fruta que a gente já tem aqui, então não faz diferença nenhuma pela quantidade que a gente já temos no pomar. Porque muitos podem perguntar, porque às vezes a gente tem uma perca, né? Só que essa perca já é compensada pela quantidade de fruta, então praticamente não vai fazer nenhuma diferença aqui, ó, a quantidade de botão floral. Faz diferença, a gente fala em sentido de não fazer diferença, faz sim, só que questão da planta, ela tende, no período de sol, ela tende a perder bastante, né? Por mais que a gente esteja fazendo todo o sistema de irrigação, né? Aqui já é a Golden Is aqui, ó, mais aqui, ó. Então ela tende a perder um pouco aqui, ó, mais 2 frutas aqui, ó. Ali tem mais outra fruta ali da Golden Is. Então mais outra fruta crescendo aqui, ó. Então ela tende a perder, né? Só que às vezes a gente acaba alterando um pouco disso, né? Fazendo com os investimentos, a gente consegue praticamente não perceber que essa perda seja tão grande, né? Seja uma perda bem menor do que a gente esperar, uma produtividade um pouco maior, a gente acaba perdendo bastante fruta. Então isso não é bom para a gente que é produtor. A gente tem que acompanhar todos esses resultados e ver qual é os benefícios que a gente estamos tendo quando a gente investe, né? Aqui para vocês verem corretamente, a gente tem resultados positivos. Isso que eu falo para vocês, porque no pomar de pitaia, ou que seja qualquer outro cultivo, a gente tem que entender as diferenças dos investimentos para a gente fazer no tempo certo, para cada ano a gente melhorar. Por exemplo, como é que eu falo investimento certo? Tem períodos que a planta ela vai florescer um pouco mais. É o período que você vai observar a planta florindo um pouco mais. Aí você vai ver no próximo ano. Geralmente, quando tiver no período dela começar essa floração, você vai fazer uma adubação. Então a gente tem que acompanhar isso aí. Quando eu falo em acompanhamento, muitos ficam às vezes perguntando que tipo de acompanhamento a gente faz. A gente geralmente faz isso aí. No primeiro ciclo a gente percebeu que ia ter bastante flores. A gente fez o que? A gente aumentou a dosagem do adubo. Porque a planta às vezes ela necessita do adubo um pouco mais durante esse período. E a segunda não foi diferente, para a gente ver a quantidade de fruta que a gente tem, quantidade de flores que estão se preparando para se abrir. Então a gente consegue esses resultados aqui, ó, investindo, porque eu faço acompanhamento e eu tenho praticamente uma noção da minha produção. Por isso que eu faço esses acompanhamentos para vocês e falo com bastante propriedade, porque a gente trabalha com a pitaia, a gente vai aprendendo a cada tempo, não é, a gente aprende isso da noite pro dia. Cada ano a gente aprende coisas novas, né? A gente faz experiência, igual eu sempre gosto de fazer, para mim ver os resultados positivos aqui, ó. Então aqui, ó, fruta crescendo e botão floral aqui, ó, já iniciando aqui, ó, mais botão floral preparando para se abrir. Olha a quantidade de fruta aí. Então geralmente a gente fica nesse ciclo, tendo flores preparando para polinizar, fruta recolhendo, e a gente vai seguindo até chegar o período do mês de abril, maio, que geralmente já finaliza a colheita. Esse ano espero que a gente chegue até o mês de maio, né? Que ano passado a gente se aproximou do mês de maio, só que a gente não chegou totalmente, né? E esse ano nossa expectativa é essa aqui, ó. Esse aqui já perdeu 2 aqui, ó.
Então nossa expectativa é essa, a gente chegar no período do mês de maio colhendo fruta também aqui, ó, porque os investimentos que precisava a gente já iniciamos no pomar aqui, ó, mais botão floral, e a gente vê aqui, ó, tem fruta em todos os lugares, todos os pés que a gente olhar, a gente tem fruta, que é a vermelha retorcida, como foi apelidado. Essa fruta aqui, ó, a gente vendeu fruta dela também, só que às vezes demorar de colher ela acaba rachando, né? Aqui é a branca comum aqui, ó. A branca comum, vendi fruta dessa branca comum também, né? Tem pessoas que estão querendo ela. Então aqui a gente vê a quantidade de botão floral aqui, ó, e fruta. Só que essa planta aqui, ela não está limitada só nisso aqui, ó, que é da branca comum aqui, ó. Ela não está só limitada nessa parte aqui não, que a gente perdeu aqui, ó. A gente perdeu aqui também, ó. E a gente vê que a gente vai ter mais botão floral aqui, ó, iniciando aqui, ó. Então aqui, ó, mais aqui. Então aqui, a planta mais aqui, tem mais cladóides novos aqui, ó. Então a gente vê que a gente conseguiu praticamente os resultados positivos que a gente precisava, né, no pomar aqui, ó. Duas frutas aqui. Aqui é da branca que veio pra cá. Aqui é a quantidade de botão floral. Então a gente consegue esses resultados aqui, ó, investindo corretamente no pomar, fazendo acompanhamento, a gente consegue esses resultados. Aqui é da vermelha retorcida aqui, ó. E aqui a gente chama, aqui já é rosa pink, e a gente vê os resultados que a gente tem aqui hoje no pomar. Olha o acompanhamento. Então aqui eu sempre estou investindo o que eu preciso aqui, ó. Sempre estou fazendo acompanhamento, vendo as melhorias que eu tive no pomar, para mim buscar fazer os investimentos em cima dessa quantidade, dessa produção, porque hoje o que vai definir minha produção é eu acompanhar ela, fazer os investimentos corretos para me ter esses resultados aqui, ó. Então eu mostro para vocês aí, eu sempre estou falando nos meus vídeos em questão de investimento, acompanhamento, porque é nesse acompanhamento que eu percebo a diferença das plantas, né? Se ela está precisando de nutrientes, se não está precisando, se está precisando de água. Então a gente vai estar fazendo outra aplicação de foliar, porque ó, já começou a amarelar alguns cladóides aqui, a gente tem que fazer novamente aqui. Então para a gente conseguir resultado positivo, a gente tem que estar no pomar, olhando. Não vou dizer que vocês têm que estar todo dia no seu pomar, se você puder, melhor ainda, né? Se vocês puderem estar aí uma vez, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana acompanhando aí, é o importante a gente fazer. Ainda mais quem trabalha com frutífera, eu não vou dizer plantio de outro cultivo, como café, pimenta, não necessariamente você tá, né? Quando já está pé produtivo. Mas geralmente a pitaia, o importante é você estar. Porque em pimenta do reino, quando o pé está novo também é importante você estar acompanhando, porque às vezes ele está crescendo, tem que amarrar, você tem que acompanhar. Aqui já é a teruia do vale aqui, ó. Segue crescendo aqui também, mais teruia do vale aqui também. Então a gente tem dois pés de teruia do vale. Aqui já é uma amazona peruana também, já segue a brotação já. É nela aqui, ó. Então já está brotando. E vindo para cá já começa as variedades paloura do Equador, né? Essas palouras seguem crescendo aqui. Então lá embaixo tem pé que já está produzindo, né? Então aqui, ó, olha a quantidade de botão floral aqui, ó. Então agora ela já começou novamente aqui, ó. Novamente aqui, ó. Mais aqui, ó. Então aqui, ó, a gente tem mais botão floral aqui, ó. Então as palouras agora começaram a produzir mesmo da maneira que era para elas já estarmos há mais tempo, né? A gente tem pé também que não está produzindo ainda, mas a gente faz parte mesmo aqui, ó. Isso aqui já começou a produzir um pouco mais, né? A gente vamos acompanhar essa fruta aqui também, ó. Então olha o tamanho dos botões floral que já segue. Então ela foi a que mais produziu agora nessa etapa. Então geralmente surgiu uma flor, demorou bastante, agora começou novamente. O vídeo que eu gravo para vocês falando dos resultados que eu tenho, né? E também, se vocês gostaram do vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para me dar essa força, que sempre a gente vai estar compartilhando dica de pomar, passando todos os resultados positivos que a gente tivemos, né? Então a gente passa para vocês em primeira mão, né, os resultados que a gente consegue aqui, ó. Então aqui é fruto de investimento que a gente faz no tempo certo, a gente acompanha todos esses investimentos para a gente ter esses resultados aqui, ó. Essas aqui geralmente elas ficam diferentes, não muitos acham aqui, porque não fecha totalmente, porque essa variedade é diferente, ela demora muito para fechar. Essa variedade paloura, né, elas fecham, mas demora. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Elas são bem mais lentas para fechar aqui, ó. Tá vendo aqui a quantidade de cladóides? As variedades rosa pink, boreal red, royal red, ela tende a fechar mais rápido o pomar, né? Então essas variedades aqui, elas demoram para fechar um pouco do pomar, igual a gente vai ter lá no pomar novo. A gente vai colocar em breve também, ela vai fechar, mas demora também. E essas variedades aqui, ela tende a produzir mais cedo, mais rápido. A gente consegue praticamente tirar os investimentos mais rápido do que as variedades que a gente tem ali, que é a variedade paloura, né? Então a gente consegue esses resultados aqui, ó, investindo
no tempo que a planta precisa. Então após a colheita que finalizou, a gente faz outra adubação. Então a gente está trabalhando aqui mais com cloreto de potássio, geralmente são os adubos, e eu fiz uma aplicação de calcário no solo. Então os adubos agora só ano que vem a gente vai fazer calcário, né? Isso a gente coloca, tem fazendo também muito calvídeo também, o pessoal está jogando muito no solo, tem também gesso, então tem várias coisas aí, tipo, o agro hoje está aquele gesso desidratado, né, o vige, né? Então a gente está fazendo vários tipos de adubo para a gente tentar melhorias, né? Só que gesso eu não fiz ainda, fiz calcário. Quem sabe ano que vem a gente faz uma experiência com esse gesso aí pra gente ver os resultados que a gente consegue, né? Então, devido ao cultivo aí. Só que agora no momento, o que era pra gente ter feito no pomar, a gente já iniciamos, que era o calcário, né? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês. E sempre eu vou estar compartilhando dica de pomar para vocês, falando minhas experiências que eu tenho, que eu consigo aqui, né? Então a gente consegue praticamente bater nossa meta que a gente precisa, né, pra gente chegar um padrão desse aqui, ó, que eu falo pra vocês, ó, bastante fruta aqui, ó, e bastante botão floral surgindo. Pra gente conseguir esses resultados aqui, ó, então a gente tem que investir do jeito que a planta necessita. Se a planta necessita de adubo, a gente tem que nutrir. Em questão de irrigação, a gente tem que fazer irrigação. Então eu consigo ter esses resultados baseado em cima dos meus investimentos que eu faço em questão de irrigação. Então tudo isso a gente tem que colocar no bico da caneta, depois fazer toda a somatória, porque em questão de água a gente gasta bomba também, a gente gasta energia para a gente fazer essa irrigação, aí tem um desgaste futuramente da bomba. Então tudo isso a gente tem que calcular para a gente ver qual os resultados positivos que a gente já tem, no resultado negativo, se a produção está conseguindo pagar todos esses resultados. Então graças a Deus esse ano minha produção foi excelente, eu consegui praticamente pagar todos os investimentos que a gente iniciamos, e com dinheiro de pitaia eu comprei o calcário para a gente fazer, né? Então a gente vê que a gente já conseguiu praticamente pagar todos os gastos que a gente teve no início do ano, no ano passado e no início do ano, e comprar mais adubo para a gente iniciar o ciclo aí, né? Então a gente vê que esse ano foi bem na primeira colheita, a segunda, a terceira. Então a gente agora vai buscar só melhorias para o pomar, investir para a gente conseguir bater a meta, finalizar esse ano no mês de maio, praticamente com uma colheita excelente, né? Ano que vem a gente vai começar a colher o lado de lá, né? Que é a nossa expectativa, já está tudo preparado para o ano que vem, a gente chegar com tudo também, né? Então esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês aí.